O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra-Colonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Bom, este é o episódio 10 do podcast Eto Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe Gonessa Gonçalves. Muito obrigada pela participação, Gonessa, muito feliz pelo seu aceite. Gonessa é autora do livro Cataventos, 2020, licenciada em Letras pela Universidade Federal da Bahia, estudante de arquivologia, ex-bolsista projetos especiais e pesquisadora do grupo de pesquisa Rasuras, na mesma instituição. Residente na Bienal de Buenos Aires, Argentina, 2019. Coordenadora do projeto literário Enegrescência, possui publicações na revista Organismo número 5 e La Jovem Parca. Nos livros O Diferencial da Favela, volume 1 e 2, e Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soteropolitana. Participou e foi uma das organizadoras dos livros Coletânea Literária Enegrescência 2016 e Vozes da Resistência Juvenis, Presente 2019. E hoje nós estamos aqui para falar, conversarmos um pouco sobre decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Esse tema, ele sai da obra que foi organizada pelos professores Bernardino Costa, Nelson Maldonado Torres e Ramon Grossfogel, em um esforço horizontal de diálogo junto a outros 13 autores que são igualmente professores, pesquisadores, feministas negras, intelectuais, ativistas antirracistas e negros e negras. A obra atenta para o risco que corre a tradição acadêmica brasileira em compreender e transformar o projeto acadêmico-político da decolonialidade, elucidando historicamente a colonialidade do poder, do saber e do ser, desvinculado da sua dimensão política, isto é, do seu enraizamento nas lutas políticas de resistência dos corpos políticos negros, do seu locus de enunciação, e, com isso, produzindo um academicismo abstrato sem intervenção na realidade, bem como negando a afirmação corpo-geopolítica para a produção de conhecimento. E, a partir dessa obra, como é uma obra com 13 autores, eu escolhi 2 artigos, né, para a gente linkar com a sua produção literária, né, o produzir, o seu saber, né? E gostaria de começar aqui, então, com o pensamento, com o artigo da Nilma Lima, que consta nessa obra, que é o Movimento Negro e a Intelectualidade Negra Descolonizando os Currículos. Nilma Lino Gomes, pedagoga brasileira, professora da graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, primeira mulher negra do Brasil a comandar uma universidade pública federal. Nessa obra, ela aborda a existência, nesse artigo, né? Ela aborda a existência de uma perspectiva negra educacional nos processos de descolonização dos currículos, como resultado da luta comprometida, política e epistemológica do movimento negro que produz e sistematiza saberes. Sugere a ampliação da luta para além do campo curricular, construindo uma ruptura epistemológica também nas estruturas políticas, na saúde, na justiça, nas estruturas sociais, associando pensamentos engajados e ação. Então, queria saber de você, Gonessa, como a sua produção literária ela se encaixa, né, no que a professora Nina Lino Gomes nos diz, né, nesse artigo, O Movimento Negro e a Intelectualidade Negra Descolonizando os Currículos. Você também como professora, né? Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Maravilhoso, fiquei muito feliz, né? Ser lembrada, ainda mais né, para fazer um podcast com esse tema. Nilma, ela tem um diferencial na produção, né? Que ela faz ela tem uma pesquisa em que o trabalho dela mostra que nas escolas a professora, além, né, de ter uma formação acadêmica para estar ligada a questões raciais, ela precisa também ter uma formação
em movimentos negros, né? Então, a gente percebe que, muitas vezes, a formação acadêmica, embora tenha uma ou outra disciplina relacionada à etnicidade, não é o suficiente para sanar as demandas da população negra. Eu formei em letras, em 2019, pela Universidade Federal, não tínhamos disciplinas relacionadas a étnico-racialidade, né? E foi a partir disso que que eu comecei a produzir literatura no campo da universidade. Então, minha literatura está muito relacionada a isso, né? A uma falta que eu tive na universidade de ter produções negras, né, na academia. Isso se deu principalmente quando eu fui visitar a Casa de Angola, aqui na Bahia, né? E eu descobri que lá tem uma biblioteca enorme de literatura negra, né? Em língua portuguesa, inclusive, africana, em língua portuguesa. E na universidade a gente não tinha acesso a esse tipo de literatura. Aí foi por isso que eu criei, né, o Enegrecência, que é o meu projeto, junto com mais 2 colegas, Lidiane e David. E daí eu comecei a produzir literatura, né? E é por isso que minha literatura tem a ver com essas questões, né? Do que Nilma fala na produção dela, né? Como é que a gente vai invadir esses espaços, né? A literatura, a arte acaba sendo uma via de acesso a determinados espaços, e eu digo, não só a minha literatura, mas as outras artes a que eu acesso, né, como o hip hop de Ravi Lobo aqui, né, o hip hop da Bahia, que é um hip hop que não vai lá pro eixo, né, que tem essa diferença por não ser o hip hop mais escutado, o hip hop de Juju Rude, lá no Rio de Janeiro, que tem uma pegada feminista e uma pegada de denúncia à violência policial, uma pegada de falar do cotidiano das favelas. Tem as outras artes de rua, como, por exemplo, uma pichação de vírus, né? Uma pintura de vírus, que é multiartista também. Ele também é do hip hop, ele também pinta, ele também grafita, e tem um grafite na rua de rato. Então, são essas artes que são artes que interrogam, né, o colonialismo, e fazem com que a gente quebre determinadas barreiras, ou pelo menos tente. Eu acho que minha literatura tem muito a ver com isso. Que a gente tem a nossa cultura, né? A arte mesmo, por enquanto, eu acho, acessível para a população menos favorecida, que tem menos contato com a produção acadêmica, que não consegue ler um livro, que não tem acesso a um livro, né? Porque livro é caro Exatamente. também, né? Livro não está à disposição da gente o tempo todo, né? É um produto que não é caro, não é que é caro, que não mereça ser caro, precisa ser até, né? Que ali tem uma produção intelectual ali que levou tempo para ser feita, né? Acho que a gente mais que merecido os valores, mas assim, ela se torna cara mediante o padrão de vida da população brasileira. Exatamente. Você falou Interrompe o uma coisa, acesso, né? você falou uma coisa interessante aí, que eu acho que a gente tinha que dar atenção, que é a questão de ter portais, né? E você está percebendo o aumento de denúncias e o aumento também de casos de racismo, né? Nessa análise, a gente pula agora, inclusive, para o campo da ciência da informação, né? Que a gente teve a explosão informacional, e a gente vai criando novas ferramentas de sobrevivência. Nós, negros, criamos ferramentas de sobrevivência, como temos ferramentas importantíssimas aí, como o portal GLE10, né? Exato. Instituto Mulher Negra, que é um dos portais que trata mesmo questões raciais e de gêneros com seriedade e respeito, faz denúncia, é um portal
importante na afirmação da nossa identidade, na divulgação de várias coisas, na divulgação de leis. Um portal que você vê que divulga desde a 10.639, são vários textos de intelectuais negros. Ali é um portal riquíssimo, que se a gente for parar para fazer uma análise ali, a gente vai passar, né, anos analisando a produção daquele portal, né? A gente tem isso, em contrapartida, a gente tem, né, os outros meios de comunicação que não combatem o racismo, né? As outras redes sociais, que eu não preciso citar, né, para não ter que cortar depois, que não combatem efetivamente, porque a gente denuncia e não combatem, né? Então a gente fica naquela. A gente produz conhecimento o tempo todo, a gente perde tempo, a gente gasta tempo, porque a gente sabe que financiar um portal daquele tamanho, com aquela potência, encontrar pessoas para produzir e para mandar texto para o portal não é uma coisa fácil, e ao mesmo tempo a gente luta com veículos de comunicação muito maiores e com muito mais pessoas propagando racismo, propagando violência de gênero, né? Mas você percebe que, embora aconteça isso, nós, né, enquanto pessoas negras, né, enquanto movimentos negros, estamos aí o tempo todo buscando formas de combater o racismo, né? Sim, nós sempre em luta, eu acredito que é uma luta que ainda dure muito tempo, né? E cada vez mais nos apropriarmos dessas ferramentas de comunicação, mesmo sendo elas independentes, e sendo independentes, elas lutam também para estarem, né, vivas, sobreviverem, porque exige recurso, né? Ter um portal como o DL10 exige recurso, ou tantas outras mídias alternativas negras estão sempre precisando, né, de apoio e tudo mais, porque não tem o patrocínio fácil que chega aí das grandes marcas e tudo mais, né? Mas a gente está ali, né? A gente não está desistindo de trazer as nossas pautas e questionar a sociedade e buscar mesmo formas, né, da gente conter o racismo, que quando a gente acha que a gente está caminhando, né, está legal agora, as pessoas estão entendendo a equidade de gênero, de raça e tudo mais, não é assim, né? Porque não é só porque agora estamos aparecendo mais na televisão, nos comerciais de televisão e tal, que a nossa vida já mudou. Não, não mudou. Porque tem as pessoas que estão criticando a nossa presença, essa presença a mais nos comerciais, né? Então a gente incomoda. Exatamente. Por que que é para cada um negro que entra para fazer um comercial de TV, um branco saiu, né? E claro que isso incomoda, né? A gente está ganhando esses espaços, mas esse é o Brasil. O Brasil, ele não é uma Suécia, ele não é um loiro, né? O Brasil, nós somos a maioria, por sinal. Então, não adianta termos uma mídia que não seja a cara do nosso país, e isso vai incomodar, porque também significa a perda do poder. Então, a gente está ascendendo, mas ainda tem uma grande caminhada, a gente sabe o quanto a gente ainda está longe do poder de fato, né? De ser. Como você disse, o caminho é muito longo e a gente ainda sofre com a questão de esperam sempre determinado comportamento de quem ocupa aquele espaço, sendo que nós somos múltiplos, ou então espera-se que a pessoa produza a sua arte de determinada forma. Por exemplo, eu produzo arte de uma forma, mas tem pessoas que produzem de outra. Eu não sou muito de declamar minha poesia, sou mais da escrita, e se alguém me pede para declamar, na maioria das vezes eu leio. Aí já tem a poesia de Fabiana Lima, que é bem performática, né? Ela declama. E aí aquela crítica que espera-se que toda pessoa negra produza coisas parecidas, sendo que somos seres extremamente complexos, né? E múltiplos.
Cada É um tem, exatamente, múltiplos. né? Cada um Você falou tem a uma palavra maneira de certa. se expressar, né? É a mesma coisa se chegar num lugar, a primeira coisa que querem é que você sambe, mas eu não sei sambar, né? Como se fosse, né? Eu tenho que sambar. Não, não, não tenho que sambar. Não sei sambar. E aí a pessoa fica, como assim você não sabe sambar? Mas não Né? sei, não sabendo. É igual, tipo, eu também passo por algumas coisas, tipo, eu produzo vários tipos de poesia, e dentre elas eu produzo poesia erótica, né? É, Só que às vezes eu chego num determinado espaço e aí o pessoal, não sou nem convidada, aí o povo vem a erótica, declama uma poesia erótica, e as pessoas não sabem que eu sou um pouco tímida. Aí eu fico morrendo de vergonha, não, gente, não tem poesia erótica hoje. Mas vamos lá, querida. Então, ainda dentro dessa obra, né, me chamou a atenção também o artigo da Tula Pires por um constitucionalismo latino-americano. A Tula Pires, brasileira, doutora em Direito e professora nos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Direito da PUC-Rio, inspira-se na antropóloga brasileira Lélia Gonçalves e seus conceitos de americanidade e América Latina. Então, segundo resenha crítica, nesse artigo ela ressalta a similaridade entre os continentes africano e americano, a partir do processo diaspórico desencadeado pela colonização, resultando em resistências. Ressalta ainda que os saberes produzidos por mulheres negras e indígenas devem ser inspiradores de lutas enquanto práticas políticas do poder, do saber, do fazer e ser. E eu estou, né, com você aqui, uma produtora literária, então vamos, a partir do pensamento dela, falar mais um pouquinho sobre os saberes produzidos por mulheres negras e indígenas. Perceber a luta de uma mulher negra, né? É, eu começo a produzir a partir do momento que eu conheço Lívia Natália, que é uma das primeiras professoras negras do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, né? E por aí você percebe que até a nossa produção é inspirada nessas mulheres que vieram antes, né? Então eu conheci Lívia Natália, e aí ela, sabendo da história, sabendo que ela era escritora, foi que eu percebi que eu também podia escrever, né? É, então, muitas vezes não é sobre aquela pessoa que veio muito antes e que era, que estava na luta e que inspirou a gente, mas é uma pessoa também que está na luta, mas está muito próxima da gente, por exemplo. Porque, inclusive, a gente não tem esse conhecimento, porque a escola ela oculta esse conhecimento da gente. Então, eu tive, ao longo do tempo, né, ao longo da minha vida, no meu conhecimento básico, né, de ensino básico até o ensino médio, eu não tinha formação política suficiente para me inspirar em mulheres negras para produzir, até o ensino básico. Mas quando eu cheguei à graduação, que eu conheci profissionais como Denise Carrascosa, Lívia Natália, né, que aí eu fui procurar a história, né, de mulheres negras anteriores, né, fui conhecer pessoas como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. A partir daí eu comecei a ter uma noção de quem eram essas pessoas e da importância delas para a minha sobrevivência. E aí, então, eu comecei a produzir pensando nessa perspectiva e pensando do lugar de mulher negra, né? Embora viesse de um ambiente, né? E até hoje estou, né? Sou mulher preta periférica, não tinha nenhum tipo de formação suficiente para entender que das epistemes de pessoas negras mesmo, né? Nós produzíamos isso. Né? Então foi a partir desse contato com outras mulheres negras, como Denise Carrascosa, Lívia Natália, que eu comecei a pensar assim. E tem algumas leituras para mim que foram cruciais para iniciar o meu pensamento, né, literário negro. Por exemplo, a leitura de Grada Quilomba, A Máscara. Quando eu comecei a ler aquele texto e que eu percebi que a máscara não era somente a máscara de ferro que cobria o rosto, mas uma máscara, a máscara também era
espécie de máscara imaginária, né? Tampava a nossa boca para a gente não falar, né? E aí eu fui perceber a importância de sempre estar se colocando, né? Mesmo que fosse mostrando minha arte ou que fosse aparecendo em outros locais, mas que a gente deveria, sempre que tivesse a oportunidade, falar. Né? Então, foi a partir desses contatos que eu comecei a produzir. Cria essas estratégias, inclusive, como eu estava falando da questão do acesso à informação, que é extremamente importante, que você vê que essas pessoas acessaram vários sites da internet e elas utilizam esses sites para manter o discurso de poder, né? E a gente, como tem pouco recurso, muitas vezes a gente não consegue manter ali um site, manter páginas que quebrem isso, né? Embora a gente tenha conseguido ao longo desse tempo políticas públicas, né? Poucas, mas conseguimos, né? A gente tem política pública para a saúde da população negra, a gente tem para a mulher, a gente tem para a população indígena, a gente tem leis como a 10.639 de 2003, 11.645, que conseguiu alterar a LDB, mas, ao mesmo tempo, né, a gente, de vez em quando não, quase sempre, né, de vez em quando eu estou sendo... Generosa. A gente sofre com estou sendo generosa, a gente sofre com esse tipo de gente que consegue alcançar algumas vias do poder, né? E ficam aí o tempo todo retrocedendo. Né? A gente não tem uma pessoa mais, não tem mais essa pessoa que estava lá na presidência fazendo isso, mas se a gente for analisar quem a gente elegeu para deputado, para prefeito em determinadas regiões, são pessoas que pensam exatamente como aquela pessoa, né? E isso vai atrasando a gente, né? Do mesmo jeito, entendeu? Não Já tem visto a o que está mesma acontecendo em São força. Paulo, né? O que aconteceu em Não, São Paulo agora com uma chacina horrível, né? No Guarujá. A gente teve essa vitória agora, né, na presidência, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai analisar, né, em determinadas regiões, a gente teve perdas muito grandes, né, de cadeiras que vão fazer algum efeito ao longo desses 4 anos, algum efeito muito negativo, né, porque a gente pensa que não, mas vai. Gonesa, querida, gostaria de ficar aqui a tarde toda falando com você, mas já deu o nosso tempo, né? O podcast ele é Mentira, pequeno. sério? Sério, nem parece, né? Quero te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capulbianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.